Você já se perguntou se aquele pensamento que surgiu de repente dentro de você, aquela ideia, aquela lembrança, aquela voz suave dizendo não vá, espera, liga para aquela pessoa, poderia ser mais do que apenas uma coincidência? Quantas vezes você já sentiu um impulso estranho para agir de um jeito diferente e depois percebeu que foi exatamente aquilo que te livrou de algo ruim? Talvez você tenha chamado isso de intuição, mas e se for Deus falando diretamente com você? Sim, Deus fala. Ele fala com os filhos dele de várias formas, através da palavra, de pessoas, de circunstâncias e também de maneira profunda e silenciosa, através dos pensamentos. O Espírito Santo sussurra dentro da mente dos que creem, plantando ideias que parecem simples, mas carregam uma sabedoria celestial. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que quando um pensamento nasce em você, te empurrando para o bem, para o perdão, para o amor, para a obediência, não é apenas você pensando, é Deus te conduzindo. Mas há um problema. Vivemos em uma geração de ruído constante. O mundo fala alto, as redes sociais gritam, as vozes da ansiedade e da dúvida não se calam. E a voz de Deus, que é mansa e suave, acaba sendo abafada no meio do barulho. É por isso que muitos filhos de Deus dizem: eu oro, mas não ouço nada. E a verdade é que talvez você esteja ouvindo sim, só ainda não aprendeu a reconhecer a frequência do céu. Existe uma batalha acontecendo na sua mente neste exato momento. O inimigo tenta semear pensamentos de medo, culpa e distração. A carne fala com impulsos, desejos, pressa, mas o Espírito Santo fala com paz, direção e propósito. O discernimento espiritual é a habilidade de distinguir entre essas vozes. É o segredo que separa os que andam no caos dos que caminham em fé. Hoje, você vai aprender 7 provas espirituais de que Deus fala com você através dos seus pensamentos. São sinais simples, mas poderosos, que podem transformar a sua maneira de decidir, de esperar, de confiar. E talvez, ao longo desta mensagem, você perceba que Deus já estava falando com você há muito tempo, mas você não estava prestando atenção. Antes de continuar, quero que você escreva aqui nos comentários, com fé: fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Essa frase é um ato profético. É como se você dissesse ao céu: eu estou pronto para discernir o teu sussurro. E quando você comenta isso, você ativa algo espiritual. Fortalece a mensagem, espalha a palavra e ajuda outros irmãos e irmãs que estão precisando aprender a ouvir também. Agora prepare o coração, porque o que vem a seguir vai te ensinar a distinguir quando é Deus que está plantando um pensamento e quando é apenas a sua mente ou o inimigo tentando te confundir. No próximo bloco, você vai descobrir a primeira prova: a paz sobrenatural que confirma quando o pensamento é divino. Como saber se um pensamento vem realmente de Deus ou se é apenas fruto da sua mente, da emoção ou até uma distração espiritual? A primeira e mais clara prova é a paz que excede o entendimento. Quando o Espírito Santo fala, ele não traz confusão, medo ou pressa. Ele traz uma serenidade que o mundo não pode oferecer. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a marca mais pura da voz divina. Uma paz inexplicável que invade o coração mesmo em meio à tempestade. Não é uma paz emocional, nem circunstancial. É algo que nasce dentro, mesmo quando tudo fora está desabando. Deus fala e no instante seguinte o coração se aquieta. O medo diminui,
o ar parece mais leve e a mente encontra repouso. Essa é a paz que vem do céu, um sinal silencioso de que o pensamento é dele. Já reparou que o inimigo faz o contrário? Ele lança ideias que aceleram, inquietam e pressionam. Decide logo. E se der errado, você vai perder essa chance. Ele sempre fala em urgência, porque quer te empurrar fora da vontade de Deus. Mas o Espírito Santo nunca grita. Ele guia com mansidão. Ele não empurra, ele conduz. Por isso, quando surgir um pensamento importante, uma decisão difícil ou até uma simples dúvida, pare e observe. Esse pensamento traz paz ou traz peso? Ele te aproxima de Deus ou te coloca no centro da dúvida? Ele te faz respirar com leveza ou te sufoca com ansiedade? Essas respostas já são discernimento. Deus fala com suavidade. A paz é a assinatura da presença dele dentro de você. Quando o Senhor orienta, você pode não entender tudo, mas sente segurança. Quando a carne decide, você tenta justificar, racionalizar, mas lá dentro algo incomoda. E quando o inimigo sopra, o coração se enche de medo, dúvida e urgência. Sinais claros de que não é Deus quem está conduzindo. Talvez você esteja em uma estação onde parece que tudo parou. As orações não fluem, os planos travaram e a mente está um turbilhão. Mas e se essa pausa for a mão de Deus te freando para que você não entre em algo que traria dor? Às vezes, o silêncio é o jeito que o céu encontra de gritar: não é por aí, meu filho. Quando Deus fala, ele não apenas orienta, ele protege. Há batalhas que você nunca travou porque o Espírito Santo te desviou sem que você percebesse. Um não sussurrado dentro de você já foi livramento. Uma paz que te fez desistir foi um muro erguido por Deus. Então, não duvide dessa paz. Ela é mais sábia do que qualquer conselho humano, mais segura do que qualquer lógica. É a bússola do Espírito dentro de você. Se o que você está pensando te aproxima da paz, siga. Mas se te rouba a paz, pare. Porque o Espírito Santo nunca contradiz a paz que ele mesmo gera. Agora, antes de irmos para o próximo ponto, escreva aqui nos comentários: eu escolho seguir a paz de Deus. Essa frase é mais do que palavras, é uma declaração de alinhamento espiritual. Enquanto você escreve, você está dizendo: Senhor, eu escolho te ouvir acima de todas as outras vozes. No próximo bloco, você vai descobrir a segunda prova de que Deus está falando com você. Quando a palavra e o pensamento se encontram em perfeita harmonia. Um dos sinais mais seguros de que Deus está falando com você é quando o pensamento que surge em sua mente se alinha perfeitamente com a palavra de Deus. Deus nunca vai te inspirar a fazer algo que contrarie o que ele já revelou nas Escrituras. O Espírito Santo é coerente e sua voz nunca se opõe à verdade eterna. A Bíblia é a régua que mede a autenticidade de toda voz espiritual. Por isso, sempre que algo vier à sua mente, por mais bonito, lógico ou inspirador que pareça, pergunte-se: esse pensamento combina com o caráter de Cristo? Ele reflete amor, humildade, perdão, fé e obediência? Ou me empurra para a pressa, o orgulho, a vingança, o medo ou a dúvida? A diferença entre um pensamento humano e um pensamento divino está justamente aí, no fruto que ele gera. A palavra diz em João 16:13: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, o Espírito Santo fala o que ouve do Pai, e o Pai fala pela palavra. Isso significa que quando Deus fala, ele ecoa as Escrituras dentro de você. Às vezes, uma simples lembrança de um versículo é o próprio Espírito te orientando. Você pode estar prestes a responder com raiva e de repente surge em sua mente: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Ou talvez você pense em desistir e o Espírito sussurra:
Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Esses lampejos não são coincidência. São sinais de que Deus está dialogando contigo pela palavra gravada em teu coração. Por isso, é tão importante manter a mente alimentada pelas Escrituras. Quanto mais você lê e medita na palavra, mais vocabulário o Espírito Santo tem para te instruir. É como uma biblioteca espiritual. Deus consulta o que você guarda para te lembrar no tempo certo. Jesus disse em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso é extraordinário. O Espírito não apenas fala, ele relembra. Por isso, muitas vezes, você sente aquela frase voltando ao coração no momento exato em que precisava. Um versículo, um hino, uma palavra antiga que parecia esquecida e, de repente, se torna viva. É Deus confirmando a direção. Mas cuidado, o inimigo também tenta distorcer a palavra. Ele usou versículos fora de contexto até para tentar enganar Jesus no deserto. Por isso, se algo soa bíblico, mas te leva à culpa, ao orgulho ou à condenação, não é o Espírito Santo. Ele convence, mas não acusa. Ele corrige, mas não humilha. A voz de Deus sempre traz luz e arrependimento, nunca vergonha e desespero. E aqui está uma chave poderosa. Se o pensamento te leva a amar mais, perdoar mais, confiar mais, é Deus. Se te afasta da graça, da esperança e da comunhão, não é Ele. Quando a voz de Deus fala, ela carrega pureza e propósito. Ela te move em direção à verdade, mesmo quando dói, porque a verdade liberta, nunca aprisiona. Por isso, quando uma ideia, um sonho ou uma direção parecer confusa, coloque-a diante da Bíblia. A palavra é o filtro seguro. Se o que você ouviu combina com ela, então o Espírito está confirmando o caminho. Mas se há contradição, pare e ore. Deus não se contradiz. Agora, se essa mensagem está te ajudando a discernir melhor a voz de Deus, escreva aqui nos comentários. Eu quero ouvir a voz de Deus pela palavra. Essa frase é uma semente de fé e uma maneira de fortalecer esse aprendizado em outras vidas. Quando você comenta, o algoritmo pode levar essa palavra exatamente para alguém que hoje está confuso e precisando de direção. No próximo bloco, você vai descobrir a terceira prova de que Deus fala através dos seus pensamentos. Quando Ele planta ideias que você jamais teria sozinho, pensamentos que carregam sabedoria celestial. Existem momentos em que surge um pensamento tão sábio, tão sereno, tão cheio de amor e discernimento, que você mesmo se pergunta: como eu consegui pensar nisso? É exatamente aí que entra a terceira prova de que Deus está falando com você através dos seus pensamentos. Quando Ele planta ideias que você jamais teria sozinho. Deus não fala apenas por meio de palavras audíveis, sonhos ou visões. Ele fala dentro do seu próprio raciocínio, inspirando pensamentos que ultrapassam o seu padrão natural de lógica ou emoção. A Bíblia chama isso de a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 está escrito: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que quando você vive em comunhão com o Espírito Santo, Ele passa a usar a sua mente como canal. Os pensamentos dele fluem através de você e muitas vezes você nem percebe o quanto foi guiado. Deus fala de maneira tão sutil que parece que é você pensando. Mas a sabedoria vem de cima. Lembra de José quando interpretou o sonho de Faraó? Ele não ouviu uma voz audível. Foi discernimento, um pensamento divino iluminando sua mente natural. O mesmo aconteceu com Daniel, que recebeu revelações enquanto meditava. O Espírito Santo ainda age assim. Ele planta ideias, soluções, direções, respostas e conselhos que não nasceram da sua capacidade, mas da mente celestial que habita em você.
Quantas vezes você já estava em oração e, de repente, surgiu uma ideia simples que resolvia algo complexo? Ou acordou com uma clareza inexplicável sobre o que fazer? Não subestime isso. O Espírito Santo é um comunicador perfeito. Ele fala na frequência do seu raciocínio, sem confusão, sem barulho. A voz dele se mistura ao fluxo da sua mente, mas o fruto é sempre divino. E sabe como identificar quando é ele? Há 3 sinais claros. 1. O pensamento traz sabedoria além da sua experiência. Você percebe que, sozinho, não teria conseguido formular aquilo. Há uma inteligência espiritual, uma clareza que vem do alto. 2. O pensamento traz propósito. Ele não busca apenas te beneficiar, mas abençoar outros. É altruísta, generoso, cheio de empatia. 3. O pensamento traz presença. Você sente que Deus está ali, naquele instante, guiando seu coração com ternura. Por isso, quando uma ideia nascer e trouxer esses 3 sinais, anote. Não descarte, não racionalize demais. Deus fala e depois confirma. Muitos perdem direções divinas porque acham que foi coisa da cabeça. Mas quando o Espírito planta algo, ele mesmo faz florescer no tempo certo. A psicologia moderna chama esse fenômeno de insight intuitivo, aquele momento em que uma solução surge do nada, com clareza imediata. Mas nós sabemos, não é acaso, é revelação. É o Espírito Santo derramando sabedoria diretamente na mente do homem. E se você quiser aprender a discernir ainda mais, peça isso em oração. Diga: Senhor, me ensina a reconhecer quando tu estás falando comigo. Deus tem prazer em responder esse tipo de pedido. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Quando o Espírito Santo sussurra ideias que promovem paz, edificação e propósito, não duvide, é Ele. E quanto mais sensível você se torna, mais frequente será essa voz interna. Deus não fala apenas com profetas, Ele fala com filhos, e você é um deles. Agora, escreva aqui nos comentários: eu quero pensar com a mente de Cristo. Enquanto você escreve, o Espírito vai começar a te alinhar espiritualmente com o raciocínio do céu. Essa simples confissão abre portas de sabedoria e ativa o discernimento. Lembre-se, quando Deus fala, Ele não apenas informa, Ele transforma o modo como você pensa. No próximo bloco, você vai descobrir a 4ª prova de que Deus está guiando seus pensamentos, quando Ele confirma a mesma mensagem através de circunstâncias, pessoas e sinais externos. Deus é tão bondoso que, quando fala com seus filhos, Ele não deixa espaço para dúvida. Por isso, uma das formas mais belas com que o Espírito Santo confirma suas palavras é através de circunstâncias, pessoas e sinais externos. Quando Ele quer que você saiba que algo é realmente dele, Ele repete a mensagem, de maneiras diferentes, mas com o mesmo sentido. Talvez você tenha percebido isso. Você ora por uma resposta e no dia seguinte ouve uma pregação com o mesmo tema. Abre a Bíblia e o versículo fala exatamente sobre o que estava sentindo. Ou então alguém, sem saber de nada, diz uma frase que encaixa perfeitamente naquilo que você vinha pedindo a Deus em silêncio. Isso não é acaso, é Deus confirmando o que já havia sussurrado em seu pensamento. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Quando Samuel ainda era menino, ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Ele achou que era o sacerdote Eli o chamando, mas era o próprio Deus. Deus não parou na primeira tentativa. Chamou 3 vezes até que Samuel entendeu. Deus confirma, repete, insiste, porque Ele sabe que os filhos muitas vezes demoram a discernir. Em Gênesis 41, Faraó sonha 2 vezes com o mesmo tema, vacas e espigas, e José explica: o sonho de Faraó foi duplicado, porque a coisa é determinada por Deus.
Quando algo se repete em sua vida com a mesma essência, é o céu dizendo, sou eu. Mas atenção, Deus não fala apenas por repetições visuais ou palavras. Ele fala também por coerência de sinais. Talvez uma oportunidade que parecia impossível se abre no tempo exato da sua oração. Talvez pessoas com o mesmo propósito cruzem o seu caminho. Talvez portas se fechem com tanta clareza que você não tenha escolha a não ser reconhecer que há uma direção espiritual nisso. Essas coincidências sagradas não são sorte, são misericórdias alinhadas. O Espírito Santo usa o mundo físico para ecoar o espiritual. É por isso que quando ele quer mudar sua rota, ele toca em fatores ao seu redor. Horários, encontros, atrasos, cancelamentos, tudo parece fora do controle, mas na verdade está sob o controle do invisível. Deus move peças como um pai cuidadoso que reorganiza o caminho do filho antes que ele tropece. O segredo é estar atento. A maioria das pessoas perde os sinais porque está distraída demais, reclamando ou questionando o porquê das coisas. Mas quem anda em discernimento não apenas pergunta por quê, e sim para quê. Essa simples mudança de mentalidade revela muito. Enquanto uns veem obstáculo, os espirituais veem aviso. Enquanto uns veem coincidência, os que têm ouvidos abertos percebem Deus sinalizando direção. Por isso, quando algo parecer se repetir à sua volta, não ignore. Deus confirma através da persistência dos sinais. E quando Ele quer te proteger, Ele vai tornar impossível você ignorar o aviso. Você pode até resistir por um tempo, mas as circunstâncias começam a se alinhar até que o único caminho possível seja o certo. E é nesse ponto que você entende: o controle nunca foi seu. Em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, você pode planejar, mas quem direciona é o Espírito. E ele não deixa um filho sincero caminhar para o erro sem primeiro avisar. Talvez o que você chama de porta fechada seja Deus dizendo, não é por aí, mas há algo melhor à frente. Então agora escreva aqui nos comentários: Senhor, me ensina a reconhecer tuas confirmações. Essa declaração abre o entendimento espiritual e mostra ao céu que você está disposto a ouvir e obedecer. E se essa mensagem está te tocando, compartilha. Você pode ser o Natan na vida de alguém, aquele mensageiro que traz a palavra exata no tempo certo. Muitas pessoas estão cegas aos sinais e precisam dessa lembrança de que Deus ainda fala, ainda direciona, ainda confirma. No próximo bloco, você vai conhecer a quinta prova de que o Espírito Santo está guiando os seus pensamentos. Quando ele traz lembranças e memórias que te curam, confrontam e restauram, não para te culpar, mas para te libertar. Nem todo pensamento do passado é um peso. Às vezes, é uma convocação de Deus para curar aquilo que ficou mal resolvido. E essa é a quinta prova de que o Espírito Santo está falando com você. Quando ele traz lembranças que não têm o propósito de te culpar, mas de te libertar. Deus fala também pela memória. Ele visita os cantos esquecidos da mente, não para ferir, mas para restaurar. Quantas vezes, de repente, algo antigo vem à tona? Uma conversa, uma ofensa, um momento, um rosto, e você sente um incômodo? Não é acaso. É o Espírito Santo dizendo, eu quero tratar isso agora. Em João 14:26, Jesus promete, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, ele faz lembrar. E quando ele traz algo à memória, é porque há algo a ser redimido. O diabo lembra para te aprisionar, Deus lembra para te curar. Às vezes, o Espírito vai te lembrar de alguém que você precisa perdoar. Você tenta ignorar, mas aquele nome volta de novo e de novo à sua mente.
Outras vezes, ele traz de volta uma promessa antiga que você abandonou, um sonho, um propósito, uma palavra profética. E você sente o coração arder como se o tempo voltasse. Não é nostalgia, é o chamado de Deus reacendendo algo que o medo apagou. Em Lamentações 3, 21, 23, Jeremias escreve: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Percebe? Trazer à memória pode ser uma arma espiritual. A lembrança certa, no tempo certo, reacende a fé, restaura o ânimo e abre o caminho da reconciliação. Por isso, quando um pensamento inesperado surgir e te tocar profundamente, não fuja dele. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Deus fala através das memórias, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele habita o passado, o presente e o futuro. E quando quer curar uma área da sua alma, Ele volta ao ponto exato da ferida para derramar bálsamo. A ciência chama isso de reprocessamento emocional. A Bíblia chama de restauração espiritual. E saiba, o Espírito Santo é o melhor terapeuta da alma. Ele vai te lembrar não só do que te feriu, mas também do que te sustentou. Ele te recorda de milagres que você esqueceu, de livramentos que pareciam pequenos, mas foram grandiosos. Ele reacende gratidão, fé e propósito. Cada lembrança que ele desperta é um convite para orar de novo, perdoar de novo, crer de novo. E é por isso que às vezes o processo de cura dói, porque para fechar feridas é preciso reabrir com cuidado. Deus te faz lembrar o que você queria enterrar, não para te envergonhar, mas para te ensinar que o que foi ferida agora pode ser testemunho. Quantas pessoas estão travadas espiritualmente porque se recusam a revisitar aquilo que o Espírito quer transformar? Mas, quando você permite que Deus entre nas lembranças, algo poderoso acontece. A dor perde força, o passado perde domínio e o Espírito assume o controle. Hoje, talvez Ele esteja te fazendo lembrar de alguém, de algo, de um momento. Não resista, ore, libere. Diga: Senhor, eu entrego essa lembrança nas tuas mãos. Restaura o que precisa ser curado. E sinta o peso saindo, porque a voz que cura também consola. Agora escreva aqui nos comentários: Senhor, cura as lembranças que ainda me prendem. Essa frase não é só um comentário, é um ato profético. Enquanto você declara, o Espírito começa a agir onde só Ele pode tocar. No próximo bloco, você vai descobrir a sexta prova de que Deus fala nos seus pensamentos, quando Ele interrompe suas rotinas para despertar obediência e usa o silêncio para te ensinar a ouvir. Uma das formas mais desafiadoras e ao mesmo tempo mais profundas de Deus falar com seus filhos é através do silêncio. Esse é o momento em que o céu parece quieto. As orações ecoam sem resposta e a alma começa a se perguntar: será que Deus ainda está me ouvindo? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é método. Ele fala em silêncio para ensinar discernimento e obediência. Quando Deus quer amadurecer um filho, Ele não o alimenta apenas com respostas, mas com espera. A espera é o idioma da fé. E no intervalo entre o que você pede e o que Ele responde, o Espírito fala, só que de outro modo. Ele começa a moldar seus pensamentos, refinar suas intenções e testar o quanto seu coração está disposto a obedecer, mesmo sem entender. O silêncio é o crivo onde se separam os apressados dos preparados. Em Salmos 46:10, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repare, não é apenas fiquem quietos, é saibam. Há um conhecimento que só nasce no silêncio. Há uma revelação que só floresce quando as vozes externas se calam. Deus usa o silêncio para purificar o ruído da alma. Enquanto você pensa que Ele está distante, Ele está alinhando o seu interior à frequência do céu.
Lembra de Elias na caverna? Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas o Senhor se manifestou numa voz mansa e suave. Essa passagem é um lembrete eterno de que Deus não fala para impressionar, fala para transformar. O problema é que muitos não discernem o silêncio porque foram condicionados a associar presença com movimento. Mas no reino de Deus, o silêncio também é um sinal. Às vezes, o Espírito Santo interrompe suas rotinas. Você sente um incômodo, uma pausa, algo que te tira da distração. Não é acaso, é Ele dizendo: pare, eu quero falar. Deus te impede de seguir adiante para evitar que você ande sem direção. E é nesses momentos que pensamentos suaves começam a surgir. Não ideias grandes, mas percepções pequenas, discretas, cheias de propósito. É o Espírito te treinando para reconhecer a voz dele sem depender do barulho. Muitos confundem silêncio com rejeição, mas o silêncio é o campo de treino da sensibilidade espiritual. Quem aprende a ouvir Deus quando ele está em silêncio, o reconhecerá até no sussurro. E normalmente é nesse estágio que ele revela algo maior, a obediência sem garantias. Ele quer que você haja sem provas, confie sem mapa e avance apenas com a convicção de que foi Ele quem falou ao seu coração. Essa é a fé madura, a que não precisa de emoção, mas se apoia na comunhão. Jesus viveu esse silêncio no Getsêmani. O filho ora 3 vezes e o pai não responde. Mas a ausência de resposta não significava ausência de direção. Significava confirmação do propósito. O silêncio estava dizendo: o plano ainda é o mesmo. E é assim também com você. Quando Deus se cala, Ele está dizendo: continue, mas com fé. Caminhe, mas com confiança. Eu ainda estou aqui. A ciência emocional chama isso de resiliência espiritual. A capacidade de se manter estável em meio à incerteza. Mas nós, que cremos, chamamos de dependência do Espírito Santo. Porque o silêncio é, na verdade, o som da confiança sendo construída. Deus cala a voz dele para ensinar você a ouvir o coração dele. E sabe o que é mais lindo? Depois do silêncio, sempre vem a revelação. Quem persevera em fé será surpreendido por uma resposta clara, por uma confirmação que trará lágrimas aos olhos. Porque o mesmo Deus que se cala é o que fala com ternura no tempo certo. Ele nunca se ausenta, ele apenas espera o momento exato de falar. Agora, escreva aqui nos comentários: Senhor, me ensina a ouvir até o teu silêncio. Enquanto você escreve, Deus te observa, e essa simples entrega pode se tornar o início de um novo nível de comunhão. No próximo e último bloco, você vai conhecer a 7ª e mais poderosa prova de que Deus fala nos seus pensamentos. Quando Ele planta uma direção tão clara e transformadora que muda o curso da sua vida para sempre. Há momentos em que um pensamento é mais do que uma ideia, é um chamado. Ele surge de forma mansa, mas carrega o peso do eterno. É como se o céu sussurrasse dentro de você: agora é o tempo. E quando esse tipo de pensamento chega, não há como ignorar. Você sente que algo em sua alma se move, como se uma nova rota fosse desenhada. Essa é a 7ª e última prova de que Deus está falando com você, quando Ele planta em sua mente uma direção tão clara e transformadora que muda o curso da sua vida para sempre. Em Isaías 30:21 está escrito: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus é um pai que orienta. Ele não deixa seus filhos perdidos nas encruzilhadas. Quando você busca, ouve, espera e obedece, Ele fala. E quando fala, tudo muda. Um simples pensamento pode se tornar o início de um novo ministério, uma reconciliação, uma cura, um recomeço. Deus não precisa de um trovão para mudar destinos. Às vezes, basta uma frase suave plantada na mente certa. Mas atenção! A direção de Deus sempre vem acompanhada de propósito.
ela não alimenta o ego, nem o medo. Ela sempre te conduz ao amor, à fé e à obediência. Por isso, quando algo em você se mover com essa força, teste o fruto. Pergunte: isso glorifica a Deus? Isso promove paz? Isso me aproxima da vontade dele? Se as respostas forem sim, então obedeça sem hesitar. A obediência é o selo da voz divina. Lembra de Abraão? Um dia, Deus colocou um pensamento em seu coração: sai da tua terra. Não houve mapa, não houve garantias, apenas uma direção e uma promessa. Abraão obedeceu, e sua obediência gerou uma nação. Assim também é com você. Talvez a ideia que Deus colocou pareça pequena, mas é uma semente celestial. E sementes divinas sempre carregam destinos dentro delas. Muitos ignoram essa etapa porque esperam confirmações humanas. Querem que tudo faça sentido, que todos aprovem, que todas as portas se abram de uma vez. Mas o mover de Deus raramente vem com lógica, vem com fé. E a fé é o idioma de quem ouve Deus nos pensamentos. Quando ele fala, o coração reconhece antes que a mente entenda. Você sente paz, sente convicção, sente que o próximo passo é dele. E isso basta. Deus pode estar te chamando hoje para algo novo. Talvez um recomeço, talvez um perdão, talvez um rompimento com algo que te prende. Não ignore. Ele fala para transformar, e toda transformação começa dentro. A mente é o campo onde o céu planta os seus planos. E quando ele fala, o mundo espiritual se move. Por isso, se há algo que insiste em voltar à sua mente, algo bom, puro, justo e cheio de propósito, preste atenção. Pode ser Deus te guiando para o milagre que você pediu. A Bíblia diz, em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a mente renovada é o primeiro passo para viver a vontade perfeita. Deus não muda as circunstâncias antes de mudar a mente. Ele primeiro ajusta o pensamento, depois revela o caminho. Por isso, quanto mais a sua mente for moldada pela palavra, mais você ouvirá com clareza. Os pensamentos dele começarão a se misturar aos seus e você perceberá que está pensando como o próprio Cristo. Agora escreva aqui nos comentários: Senhor, fala comigo e muda a minha mente. Essa confissão simples é poderosa. Ela mostra ao céu que você quer não apenas ouvir, mas também obedecer. E quando Deus encontra um coração obediente, ele não apenas fala, ele age. Você chegou até o fim dessa mensagem. Poucos chegam. Isso mostra que o seu espírito tem fome de discernimento e sede da presença de Deus. Então, antes de sair, feche os olhos por um instante e ore. Senhor, que os meus pensamentos sejam teus pensamentos. Que a tua voz seja mais alta do que o mundo e que a tua vontade se cumpra em mim. Se essa palavra te edificou, compartilhe. Alguém que você ama pode estar confuso, precisando exatamente dessa revelação. E lembre-se, quem aprende a ouvir Deus nos pensamentos nunca mais anda sozinho.